Olá pessoal, seja bem-vindo aí ao canal Bússola Talks. Esse oficialmente vai ser o meu primeiro vídeo, né? Eu fiz um vídeo introdutório pequeno para ficar lá no início. Oficialmente esse vai ser o meu primeiro vídeo e nós vamos já começar com questões teológicas, né? Para aquele que não me conhece, eu me chamo Tomás e eu sou teólogo, psicanalista integrativo, porque eu trabalho também com a hipnose e sou uma pessoa extraordinariamente interessada nos mistérios da vida, tanto no campo da espiritualidade, como da psique humana, como da ciência, e eu gosto de misturar tudo isso para ver e para entender e para chegar a um entendimento que eu tenho chegado, que todos nós estamos caminhando por caminhos diferentes, mas com um único destino, com um único norte apontado. E por essa razão, o nome do canal chama-se Bússola Talks. Hoje eu vou começar com algo muito simples, muito comum, algo fácil de explicar, mas que tem sido motivo de muita discórdia. Não há discórdia bem, esse é motivo de muita desorientação, né? As pessoas não conseguem entender a razão pelo qual isso acontece, que se trata de fazer uma leitura da Bíblia e simplesmente não entender muita coisa que a Bíblia está falando, né? Não é uma leitura fácil, é uma leitura que exige um certo esforço, né? E, portanto, cansativo. E nessa caminhada, nesse esforço, nessa jornada, muitos desistem pelo meio do caminho e chegam à conclusão que não gosta da leitura porque simplesmente lê e não entende o que é que está escrito, ou pelo menos não entende a maior parte daquilo que lê. Então hoje eu quero trazer a minha orientação, eu quero trazer o meu entendimento, compartilhar com vocês aquilo que eu busquei respostas e compreendi, ou seja, o meu norte, certo? Eu vou mostrar um caminho, eu vou dar a minha explicação. Mas vamos lá, partindo do pressuposto que eu estou falando aqui, para pessoas que já têm o hábito da leitura da Bíblia, ou seja, para pessoas do campo da fé e da fé cristã. Seja você católico, evangélico, não importa a sua linha de pensamento e linha teológica, nós vamos partir por uma caminhada agora que vai fazer com que você simplesmente absorva algo que eu absorvi e estou compartilhando com vocês, tá? Então vamos lá. Vamos tomar a Bíblia agora, é esse livro aqui, certo? E nós vamos tratar desse agora e vamos trazer uma explicação pelo qual muitos de nós lemos e não entendemos. Porque existe uma codificação, né? Existe um segredo, ou até mesmo uma chave, né? Eu vi que tem muitos vídeos aí no YouTube falando a respeito 7 chaves de como ler a Bíblia, a chave mestra de como ler a Bíblia e entender, né? Mas, na verdade, todos têm um ponto de razão, porque existe um segredo, que não é segredo, para falar a verdade, mas existe uma mecânica, algo que precisa você entender primeiro, para depois você buscar entender a Bíblia como um todo, tá? E é esse algo que nós vamos tratar, tá? Então, se você porventura tiver com a Bíblia em mãos aí, eu vou pedir para você abrir alguns versos, tá? Eu estou aqui de frente para o computador, já está tudo aberto aqui para facilitar, mas você pode me acompanhar também tomando a sua Bíblia em mãos e a gente vai navegar um pouquinho por ela, tá? Então, o primeiro verso, eu vou começando no Velho Testamento, no livro de Jó, no capítulo 32 e no verso 8, ok? Que diz assim, veja só, preste bastante atenção no raciocínio. No final, você vai entender que a minha mecânica de pesquisa e de estudo realmente tem toda uma lógica, tá? Jó, no livro de Jó, capítulo 32 e o verso 8, diz assim, na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso lhe dá entendimento.
Vou ler mais uma vez. Na verdade, queridos, há um espírito no homem em que o sopro do Todo-Poderoso, Deus, né, é que lhe dá o entendimento. Bora. Só aqui você pode posteriormente ler todo o texto e contexto, mas você vai chegar a essa conclusão se você tiver um mínimo de raciocínio lógico, tá? Então aqui você entende que esse texto está explicitamente nos dizendo que o nosso espírito humano só vai ter um entendimento das coisas de Deus quando o próprio Deus nos der esse entendimento. E Ele nos dá como um sopro. Olha, então aí já mostra que o entendimento de muitas coisas no que diz respeito ao homem, à humanidade, às questões da vida, pelo parâmetro da divisão bíblica e cristã, nos diz que o Todo-Poderoso, o Divino, Deus, Ele precisa nos dar um sopro, Ele precisa nos dar o entendimento para que a gente possa realmente, de fato, entender. E agora eu vou para o Novo Testamento. Eu quero que vocês abram aqui no livro de João. Estivemos em Jó e agora nós vamos para João capítulo 8, no verso 32, que é um versículo muito conhecido. Volto a repetir, você pode ler posteriormente todo o texto e contexto, tá? Não estou sendo aqui pegando versículos isolados e criando um raciocínio meu, pessoal, com o objetivo de fazer você entender algo que eu queira que você entenda. Não é esse o objetivo. O objetivo é aguçar em você um raciocínio para que você, com esta motivação, busque pesquisar e estudar, tá? Então, João capítulo 8, verso 32, ele diz assim, eu acho que esse é o verso mais conhecido. Eu acho até que não tem fé nenhuma, os ateus, os colegas de outras religiões, de outra prática de fé, até eles devem conhecer esse versículo, né? Que é aquele versículo bastante conhecido que diz o seguinte, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse é um versículo que eu costumo fazer uso dele para mostrar para as pessoas que o desconhecimento nos proporciona uma prisão. Ou seja, não conhecer, o não saber, o não entender, nos causa um aprisionamento que muitas vezes nós não temos consciência dele. Nós até sofremos consequências desse aprisionamento, mas sem entender que nós estamos aprisionados, né? E o versículo também nos leva a entender que a chave para esta liberdade, para esse desprendimento, para esta abertura é a verdade. E esta verdade vem por meio do conhecimento. Você só tem como conhecer a verdade que vai destravar, que vai lhe desbloquear, que vai lhe libertar, através do conhecimento. O conhecimento do todo, não em parte. Então, quanto mais você estudar, quanto mais você pesquisar, quanto mais você ler, mais conhecimento você tem e mais a tua visão é ampliada, de forma com que a verdade vai encontrando espaço em você e, por fim, você vai se libertando, né? Esse versículo é uma fala do próprio Jesus. O próprio Cristo é que nos instrui sobre a necessidade de ter conhecimento, e não somente ter o conhecimento qualquer, mas um conhecimento da verdade. Primeiro, existe uma verdade. 2, essa verdade não vem para qualquer pessoa. 3, essa verdade só vem com esforço, porque todo conhecimento demanda esforço. Se você não se esforça numa leitura, se você não se esforça numa pesquisa, se você não se esforça em estudar, você não vai ter conhecimento. Assim como 1 mais 1 são 2, você simplesmente não vai ter conhecimento e você pode viver uma vida inteira aprisionada por N questões.
por N fatores, por vários departamentos da sua vida, seja ela no campo familiar, no campo conjugal, no campo profissional, espiritual, emocional, não importa. Se você não detém conhecimento, você vai sofrer a consequência de não ter este conhecimento. Existe um preço pela sua negligência no que diz respeito ao conhecimento. Portanto, meus queridos, se esforce, estude, busque conhecimento. Não se limite, não se contente apenas com um vídeo como esse, ou como um vídeo que você viu ontem, ou como uma palestra que você viu ontem, ou quem sabe talvez com um pregador que você vai ver amanhã. Não se contente. Você precisa ter o seu próprio conhecimento, chegar à sua própria conclusão, para que então você se sinta, você se veja livre e comece a viver e a gozar desta liberdade. Mas calma aí, não terminamos ainda não. Ainda no livro de João, eu queria que vocês fossem para o capítulo 15, no capítulo 15, verso 26. Ainda também Jesus, né? Ele diz o seguinte: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei, da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Ora, Jesus faz uma promessa aqui e nos diz que nos enviará um Espírito. E olha que interessante, não é um Espírito qualquer, é um Espírito da verdade. Ou seja, é aquele que nos testificará a respeito da verdade. É aquele que tratará conosco, é aquele que terá um contato conosco para nos revelar a verdade. Né? E ele põe uma vírgula e bota assim, que dele procede. Ou seja, procede de quem? De Deus. Lê de novo, olha só. Quando, porém, vier o Consolador que eu enviareis a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, ou seja, a verdade procede de Deus. Esse sim dará testemunho de mim. Ora, fica claro que há coisas confusas e inexplicáveis que nos dará o entendimento nos chegará, a compreensão das coisas nos ficará mais transparente, mais claro, quando este Espírito da verdade for enviado para nós. E esta é uma promessa que biblicamente já se foi cumprida. Nós estamos falando aqui do Espírito Santo, o Espírito da verdade, Espírito Santo, Espírito de Deus. Nós estamos falando aqui basicamente da mesma coisa. Mas vamos recapitular? Lá em Jó 32 que eu li, diz, na verdade, há um Espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso é que lhe dará entendimento. Ora, todo entendimento da verdade vem, procede, origina-se de Deus. Aí em João, ele diz que esta verdade que nos dará entendimento, é ela que nos dará liberdade. Sem esta verdade, sem esse entendimento, não temos como nos sentir livres como ele deseja que estejamos. Já em João capítulo 15, que eu acabei de ler com vocês, que eu estou recapitulando, diz que quando, porém, vier o Espírito, o Consolador, enviado da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Ou seja, esse atestará o que diz a respeito de mim. Quem é esse mim? Esse mim é Cristo. Tá? E nós estamos aqui com o seguinte título: por que eu leio a Bíblia e não entendo? Ora, a Bíblia só tem uma função: dar testemunho de Cristo. A Bíblia só tem um objetivo: fazer você conhecer a Cristo. A Bíblia só tem um propósito: levar a você o seu propósito, que está na pessoa, está personificado em Cristo. Então, logo quando você começa a ler a Bíblia,
você vai lendo, relendo capítulo por capítulo. É importante você entender que a Bíblia não foi escrita de forma cronológica, então se você ler sem nenhum estudo, nenhuma pesquisa, nenhum tipo de conhecimento, você vai ficar confuso, né? Então é preciso estudar, bato na tecla, conhecimento só vem com esforço, sem esforço não tem conhecimento, tá? E esse conhecimento da verdade, ele vem a respeito, ele origina-se ele tem uma origem de algo muito maior, que nós entendemos como Deus, então ele vem de Deus para nós, e não é qualquer um que vai entender, não é qualquer um que vai compreender, não é qualquer um que vai enxergar. Só será assim aqueles que tiverem recebido o Espírito da verdade, que tiverem recebido o Espírito Santo, aqueles pelo qual o próprio Deus sopra o entendimento, como nós lemos em Jó 32. Há uma necessidade, uma necessidade de uma codificação, ou melhor, de uma decodificação. Né? Muitas coisas são codificadas, muitas coisas nos levam a uma leitura que não entendemos, mas existe um decodificador que nos leva a um entendimento e uma clareza que nos surpreende. Muitas vezes nós fazemos uma leitura onde nós não entendemos nada, e uma segunda leitura do mesmo texto, um entendimento é aberto na nossa cabeça de tal maneira que a gente se questiona. Ora, como é que pode eu ter lido isso ontem e hoje eu estou lendo? Ontem eu quero só falar que fala de um tempo, né? Você leu de um tempo, determinada época, e hoje você está lendo, mas agora, só depois agora que você está conseguindo entender. Porque houve a decodificação, né? Essa decodificação vem por meio do Espírito de Deus. Somente a vontade de Deus, o sopro de Deus é que abre o seu entendimento, o meu entendimento. Assim como deve estar abrindo para você agora. Não é à toa que você deve ter clicado nesse vídeo com o título de Leio a Bíblia e não consigo entender. Isso significa que você já está no percurso, numa jornada de esforço em busca do conhecimento. Né? Então, parabéns para você. E vamos ao último ponto da Bíblia, e se encontra em 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 9 em diante. Agora nós vamos tratar de um texto que vem de uma pessoa, de um personagem bíblico muito, muito forte, muito respeitado, que é a pessoa de Paulo, que ao escrever uma carta para uma igreja, ou seja, escrever uma carta para um grupo de pessoas da mesma fé que estava ali caminhando junto, aprendendo junto e desenvolvendo e participando desta obra, ele escreve algo que vai fazer o fechamento aqui da necessidade desse decodificador para que o seu entendimento abra, consequentemente a sua visão do campo espiritual também é renovada. Tá? 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 9, diz assim, eu vou ler uns 3 ou 4, não são 4, 5, 6 versículos aqui, mas lê rapidinho, tá? Vamos lá. Mas como está escrito, olha só, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram falar, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Olha só o que Paulo está escrevendo, e Paulo não é outra pessoa, é aquela pessoa que nos parece mais com nós, mais conosco. Por quê? Porque ele não caminhou com Jesus. Ele não testemunhou os milagres de Jesus. Ele não teve uma orientação direta de Jesus. Mas isso não diminuiu o seu papel, o seu propósito, e não fez com que ele se tornasse inferior aos demais apóstolos que caminharam lado a lado de Jesus. Vamos lá de novo? Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Porque o Espírito sonda todas as coisas,
até mesmo as profundidades de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o espírito do próprio homem? Quem entende mais de nós mesmos, a não ser nós mesmos? Há quem entenda do homem. E a visão é fazer com que o homem entenda que o espírito nele é que testifica e que entende ele mesmo. Ele se auto-explica, você se auto-entende, você se auto-compreende. Você sente uma dor porque machucou um dedo, você já tem um entendimento da razão desta dor. Tudo o que acontece com você, uma mágoa, uma decepção, automaticamente você tem um entendimento, porque o Espírito que está dentro de você, ele já traz todo esse entendimento, ele explica do natural ao natural. Por isso ele diz, pois quem conhece as coisas do homem, a não ser o próprio Espírito do homem, que nele está. Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. É impossível ter um entendimento, uma compreensão do mundo espiritual, sem que você tenha uma intimidade com Deus, e tenha um elo, um relacionamento com Deus, com o Espírito de Deus, que é este decodificador. E nós, versículo 12, ele diz assim, e nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Olha só agora, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ou seja, quem tem o Espírito de Deus é aquele que conhece a vontade de Deus. Então é importante você entender que ler a Bíblia apenas por ler, sem um propósito divino, espiritual, sem um propósito da fé cristã, é bem possível que você não vai entender mesmo. Agora, quando você se torna um ser íntimo de Deus, quando você desenvolve um relacionamento com o Espírito de Deus, que passa a ser parte de você também, então todo o entendimento vem daí, ok? Verso 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Olha que legal. Conferindo as coisas espirituais com as espirituais. Aí onde é que eu estava falando para você, que o Espírito do homem, ele explica as coisas naturais, mas só o Espírito de Deus vai explicar as coisas espirituais. Se você não tem o Espírito de Deus, você não vai ter a chave que decodifica este entendimento bíblico, que vai somar para a sua vida. É necessário que você crie esse relacionamento e tenha intimidade para que o Espírito de Deus lhe forneça um entendimento das coisas espirituais. Olha o finalzinho do versículo. Conferindo coisas espirituais com espirituais. Entendimento do homem natural só para coisas naturais. Entendimento das coisas espirituais só no Espírito. Só o Espírito é que nos revela a verdade a respeito das coisas espirituais. Só no Espírito você vai entender. Se você não está no Espírito, você não vai entender, por mais que você se esforce. Por isso que cético vai ser sempre cético, se ele buscar apenas um entendimento lógico, humano, natural. Ele começa a ler esse livro, ele vai ser sempre cético. Ateu vai ser sempre ateu, porque a primeira etapa para o entendimento é abrir as portas para o Espírito de Deus. E esse Espírito, uma vez estado de mãos dadas conosco, caminhando conosco, sendo nosso amigo, Ele é que vai nos explicando, Ele é que vai nos
nos fazendo entender. Ele é que vai dando as respostas, ele é que vai orientando. Ele passa a ser então a sua bússola, ou melhor, ele passa a fazer a sua bússola funcionar. Porque a bússola é um mapinha dos 4 pontos cardeais com uma agulhinha em cima. E se nela não tiver um negócio chamado magnetismo, na ponta que aponta para o norte, tem um magnetismo. E no campo invisível existe a força magnética, que ela é muito mais forte no nosso planeta, no hemisfério norte. E por essa razão a ponta da agulha vai estar sempre apontando, porque ela está sendo atraída. Então, trazendo isso para as nossas vidas, se você não estiver magnetizado, se você não estiver espiritualizado, se você não tiver no espírito, não vai conseguir encontrar o norte para as explicações. Não vai conseguir encontrar respostas que fará um sentido profundo, espiritualmente falando para você, de maneira que você abre a mente espiritual para esclarecer e entender e compreender questões espirituais. Mas eu ainda não terminei o versículo não. Ele tem mais um versículo aqui. Eu já deveria ter lido esse versículo, né? E assim, o 14, ele diz, ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito. Acabei de dizer isso aqui, né? A pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. O natural, que só quer explicações naturais, ele repudia, ele não aceita como explicação o Espírito de Deus. Então, ele não vai entender nunca. Se você não puxar para você, você não abrir as portas para o Espírito de Deus. Porque lhe são loucura. Vou recomeçar. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe são loucura. E ele não pode entendê-las. Olha só que coisa. Porque elas se discernem espiritualmente. Eu estou lendo só por ler porque estava aqui marcado, mas basicamente eu já falei sobre isso daí. Natural explica o natural. Espiritual é necessário algo espiritual para explicar. Portanto, a única coisa espiritual que nos explica o campo espiritual, o mundo espiritual, é o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Este é que nos explica tudo. Este é o decodificador. Este é a bússola. Este é a força que nos atrai para a verdade. Independente de qual seja a sua linha teológica, independente que são muitas, né? E é por isso que eu comecei esse canal, porque são tantas explicações, são tantas vertentes, tantos caminhos que às vezes nos confundem, principalmente para quem está iniciando, né? Para quem está começando a jornada, a caminhada. É tanta explicação, é tanta gente explicando as coisas, mas entenda que o meu objetivo aqui não é trazer a minha explicação para você. O meu objetivo aqui é fazer você ter a sua própria explicação. Eu não quero ensinar nada a ninguém aqui, a não ser motivar as pessoas a entenderem que elas mesmas é que precisam ter as suas respostas. Porque o Espírito que fala comigo fala a respeito das minhas questões espirituais. As minhas questões espirituais são distintas da sua questão espiritual. Portanto, você precisa desse relacionamento para que ele converse com você, explique a você, abra o seu entendimento, abra a sua visão, os seus olhos para as coisas espirituais e você então mergulhe neste mundo novo de explicações boas e que fazem todo sentido para você. Não espere que aquilo que o Espírito Santo explica para mim faça sentido para você, porque muitas vezes pode não fazer. Portanto, só você pode ter as explicações que fazem sentido para você. Por mais que tenha o palestrante A, B, C, D, pregador, padre, pastor, padre, não importa. Ele tem as explicações que foram despertadas nele por um relacionamento íntimo que ele teve com Deus.
Um padre tem um relacionamento com Deus, um relacionamento com o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus explica questões para eles que são questões dele. O pastor ou um irmão que seja qualquer pessoa da vertente cristã, só tem explicações de coisas importantes do campo espiritual porque desenvolve um relacionamento com esse Espírito, e este mesmo Espírito é que dá questões indiscutíveis. Quando ele explica, quando ele abre o seu entendimento, acabou a dúvida. Quando sou eu explicando para você, você pode ainda ficar com dúvida. Quando é o irmão A, o pastor, o padre ou qualquer pessoa que esteja lhe explicando, você provavelmente pode ficar ainda com a dúvida. A gente pode não ter a competência de lhe explicar algo tão profundo que só o Espírito Santo pode conhecer, pode caminhar nas profundezas do conhecimento divino e espiritual. Então, para finalizar, você necessita entender a necessidade de uma caminhada com o Espírito Santo, de um relacionamento com o Espírito Santo. Você precisa ter uma amizade com o Espírito Santo. Se você não tem essa amizade, se você não tem esse relacionamento, infelizmente, e eu digo isso com muita tristeza mesmo, infelizmente, você vai ficar sem resposta para muita coisa. Você vai ver vídeo no YouTube, você vai ver, sabe, vários vídeos curtinhos que tem em TikTok, em Kawaii. Você vai ver livros, você vai ler livros de pessoas que se esforçaram bastante, pesquisaram. Você vai ler de tudo, você vai absorver todo o conhecimento humano que pode ser oferecido, mas você ainda vai ficar cheio de dúvidas e questionamentos que só o Espírito Santo pode lhe fazer entender. Ok, queridos? Então, seja muito bem-vindo ao canal Bússola Talks. Neste momento nós entramos no Bússola Teológica e esta é a minha primeira participação explicando algo em cima do conteúdo bíblico, né? Porque leio a Bíblia e não entendo, porque está faltando em você o decodificador espiritual, que é o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Ok, queridos? Então, que Deus abençoe, esforcem-se, busque conhecimento, leia, releia, busque outros canais de informação, mas entenda que só você pode obter as respostas que farão sentido absurdo e mudarão teu jeito de pensar, teu jeito de agir, teu jeito de andar, da tua caminhada, vai te alterar como pai, como esposo, como esposa, como filho. Tua vida vai se transformar de um jeito só depois que o Espírito Santo te der as respostas que farão uma grande transformação na sua vida. Tamanho esclarecimento você vai ter do mundo espiritual, das questões espirituais. Ok? Então, muito obrigado por estar aqui até agora, por ouvir esse vídeo. Espero que ter ajudado, ter contribuído, né? Virá muitos outros conteúdos, não apenas por mim, mas através de bate-papo com outras pessoas, e que o Espírito Santo, que o Espírito da verdade, que o Espírito de Deus, que a luz te alcance de alguma forma e te faça enxergar quão grande e maravilhoso é ter esse relacionamento com o Espírito Santo.